Excreção. A excreção corresponde a eliminar um subproduto do metabolismo celular. Vamos observar aqui. Vamos dar como exemplo a respiração celular, que vai produzir como resíduos água e CO2. Então, o processo de respiração tem como objetivo produzir ATP, produzir energia, então o ATP seria o produto. Só que esse processo acaba gerando subprodutos e esses subprodutos são o CO2 e a água. E nós não podemos ficar acumulando CO2 e água. Então, eles serão eliminados. Então, a excreção corresponde a eliminar subprodutos de um metabolismo celular. Esse metabolismo, ele pode ser um anabolismo, que é um metabolismo construtor, e ele pode ser um catabolismo, que é um metabolismo decompositor. A excreção, ela vem desse catabolismo, são subprodutos, são restos de um catabolismo celular que deverão ser eliminados. Quando nós pensamos em produtos de excreção, o principal produto vem, na verdade, da quebra, vem dos resíduos produzidos pela proteína. Então, quanto mais proteína nós nos consumimos, maior seria a carga de excreção. A proteína, após a digestão, forma aminoácidos. Esses aminoácidos entram dentro da célula, são utilizados na síntese proteica e uma vez que essa proteína intracelular não é mais utilizada, ela vai ser catabolizada. O catabolismo desses aminoácidos acabam gerando esses resíduos. Então, ao usar o aminoácido, nós vamos usar esse grupo ácido, esse grupo carboxila, nós vamos queimá-lo produzindo energia, mas há um subproduto, que é o NH2, que acaba se unindo com o íons H+, formando amônia. Então, todos os animais formam amônia como subproduto de um processo proteico, de um catabolismo desses materiais. Essa amônia tem que sair do organismo, e ela pode sair de três maneiras. Na forma de amônia mesmo. Para isso eu preciso sempre entender que a amônia ela tem algumas coisas importantes a serem lembradas. Ela é muito solúvel e ela é muito tóxica. Então o animal não pode reter por muito tempo por ser tóxica e quando ele vai excretá-la, perderia-se muita água o fato de ser solúvel. Portanto, só pode excretar amônia quem não precisa economizar água e nesse caso os animais que vivem na água. Não todos, mas uma boa parte dos animais que vivem na água. Com relação aos vertebrados, vamos lembrar que o peixe ósseo, por exemplo, uma sardinha, ela excreta amônia, assim como o girino também vai excretar amônia. Muito bom. Nós temos do outro lado, no outro extremo, nós temos o ácido úrico. Então, veja, a amônia ela vai ser transformada em ácido úrico e nesse caso o ácido úrico ele é praticamente insolúvel e ele não é tóxico, o que seria muito favorável para os animais que precisam economizar água, principalmente aqueles que vivem na terra e que conquistaram a terra. Então, por exemplo, observamos aqui os répteis, né, as aves e também, embora o inseto, claro, não é um vertebrado, mas é importante lembrar que os insetos excretam o ácido úrico e por isso eles conquistaram brilhantemente o ambiente terrestre. Então o ácido úrico é uma grande adaptação ao ambiente terrestre porque não há necessidade praticamente de perda de água para sua excreção. Com relação à ureia, é um material, a ureia vem de uma transformação da amônia e essa transformação faz da ureia um material mais ou menos solúvel e mais ou menos tóxico. Quem excreta a ureia são os peixes cartilaginosos, como o tubarão, o sapo após a metamorfose, lembra que quando o girino excreta amônia, é uma transição, quando ele vai para a terra, 80 dias depois em média, ele passa a excretar ureia. E nós, mamíferos, excretamos ureia. Então uma baleia, um golfinho que está na água, não vai excretar amônia, excreta ureia por se tratar-se de um mamífero. Nós mamíferos excretamos a ureia, por isso somos denominados animais ureotélicos, e essa ureia nada mais é do que a transformação da amônia, que é o nosso resíduo nitrogenado. Então nós transformamos amônia em ureia exatamente no fígado, num ciclo conhecido como o ciclo da ornitina ou oriogênese. Então nas células hepáticas nós temos, dentro do fígado, o que vai acontecer, o sangue com amônia chega junto com o CO2, reage
com a ornitina, que é um aminoácido, transformando-se em ureia e voltando a ser ornitina, por isso nós denominamos como ciclo da ornitina. É muito importante essa transformação de amônia em ureia, pois nós sabemos que a amônia ela é muito tóxica, ela é muito solúvel, e nós vamos transformá-la em ureia, que é um material menos tóxico e menos solúvel. A excreção dos animais acontece através de diversas estruturas. Algumas importantes estão aqui representadas. Então, por exemplo, a planária. Esse plateuminto vai ser o primeiro grupo animal a desenvolver uma estrutura excretora. Ele vai excretar através das células flamas. Nos anelídeos, nós encontramos os nefrídeos, que são estruturas bastante interessantes, bastante eficientes no recolher o material de excreção. Esses nefrídeos estão presentes em cada um par de nefrídeos, em cada anel deste animal, em cada metâmero deste animal. Nos insetos, nós temos os túbulos de Malpighi, que são túbulos sobre o intestino desse animal, que recolhem o material e o transformam em ácido úrico, que serão excretados. Nas aranhas, nós encontramos as glândulas coxais, e nos crustáceos nós encontramos as glândulas verdes, que vão eliminar o material na base da antena, esse material contendo amônia. Na excreção humana nós observamos os seguintes órgãos envolvidos. Nós temos o rim, pelve ou bacinete, uréter, bexiga e uretra. Cada rim nós encontramos 1 milhão de estruturas excretoras conhecidas como néfron, onde nós observamos um corpúsculo renal com uma cápsula de Bowman e um glomérulo de Malpighi, um túbulo contornado ou contorcido, que é proximal, alça de Henle e distal, além de um tubo coletor. Nesse néfron, nós observamos os processos de filtração, que acontece no glomérulo, a reabsorção que ocorre no túbulo e a secreção no final do túbulo distal e na presença também do tubo coletor. O processo de excreção acontece devido a uma filtração glomerular, seguida de uma reabsorção desse túbulo do néfron. Portanto, o material a ser excretado ele corresponde ao filtrado menos o reabsorvido mais o secretado. O sangue vem com pressão, ele vai promover a filtração nesse glomérulo. Esse material, esse filtrado agora começa a percorrer esse túbulo onde vai ser reabsorvido. É simples entendermos que o sangue é praticamente todo filtrado e ele vai ser reabsorvido quase com todo, não reabsorvendo o que realmente o organismo não tem interesse. E esse material que não é reabsorvido, ele vai sair no material com a excreção. Então, esse fluido agora, esse material, esse filtrado que está nesse túbulo proximal, ele vai sofrer uma reabsorção ativa, um transporte ativo, principalmente para glicose, alguns sais, e depois nós temos a reabsorção da água por um processo osmótico, e o material, outros materiais que serão reabsorvidos, e alguns outros materiais serão secretados, aqueles que não foram filtrados e deverão ser eliminados, serão secretados no final desse túbulo. A ureia, que é o nosso principal componente nitrogenado, ela foi filtrada, não será reabsorvida e ainda será secretada em alguma parte no final, compondo assim a urina. Uma urina normal deve ter água, sais, ureia, pode aparecer um pouco de amônia, um pouco de ácido úrico também. O que não é para nós não podemos encontrar glicose nem proteína. A glicose, se presente, é sugestiva de diabetes e a proteína, se presente em grande quantidade, seria sugestivo de um processo infeccioso. Com relação à água, a água é muito importante para nós, que somos animais terrestres. Essa água ela é controlada por um hormônio conhecido como ADH ou vasopressina. Ele é produzido no hipotálamo e é armazenado na neurohipófise e liberado pela neurohipófise. Então, esse ADH ele vai aumentar a reabsorção de água, diminuindo o volume de urina. Então, quanto maior a quantidade de ADH, menos volume de urina. Quando nós tomamos um copo bastante água, nós inibimos esse ADH, ele é recolhido, ele é inibido, por isso que aumenta a diurese, aumenta a saída por essa urina.